Fala galerinha, e aí, tudo bem? Saudade das aulas de literatura, né minha filha? Tenho certeza disso. Gostaria de dizer então nesse iniciozinho que eu tô morrendo de saudade de cada um de vocês, das nossas aulas presenciais, né? Dos nossos debates, dos nossos assuntos, de todos os tópicos que vocês traziam pra sala e tudo mais, sempre maravilhoso. E então a gente dá continuidade às nossas aulas por aqui. Trouxe hoje um tema novo, só que é um tema que todo mundo já ouviu falar um pouquinho a respeito. E essa imagem aí já indica sobre o que a gente vai falar. Primeira coisa, trouxe pra você a imagem de uma igreja, meu amigo. Se a gente segue uma sequência cronológica das coisas, a gente falou então um pouquinho sobre trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, e quem é que vem abrindo alas na aula de hoje? Barroco, meu amigo. Barroco, aula recheada de muito ouro, a literatura do contraste. Lembra disso? Quando eu coloco para você essa imagem, então, eu quero te apresentar o nosso novo período literário. Sim, período literário, fortificado no nosso país, acima de tudo por um homem brilhante, né? Que foi o Aleijadinho. Para você que não conhece, pesquisa um pouquinho a respeito do cara. Tenho certeza que nas suas aulas de arte, por exemplo, já foi muito citado a respeito dele, das obras, né? Analisa comigo essa imagem aí, amiguinho. Fala pra mim, o que te chama mais a atenção quando você analisa essa igreja? Quando você analisa os traços, né, dessa igreja em especial? A pergunta que eu te faço é, já foi aí, ó, a Minas, Bahia, já encontrou, né, já visualizou uma igreja dessa pessoalmente? Aguardo aí seu comentário aqui embaixo, já adentrou uma igreja dessas? Fica a pergunta no ar. Qual é a nossa meta do dia? Meta do dia, nós vamos então, Barroco, os valores em conflito. Valores em conflito, meu Deus, isso mesmo. Os valores do ser humano, né? Tudo que eu construí até então, tudo isso está dentro de mim totalmente em um momento de revolução. Lembra de quando você teve suas aulas de história, que a gente vem falando então dessa questão da contra-reforma, né? E o que eu te falo a respeito do Barroco, que pode ir começando a aguçar algumas coisas e tudo mais, fazendo muito sentido, quando eu falo para você que o Barroco é a literatura do contraste, eu estou te mostrando que nós estamos vivendo um momento de uma sociedade que era totalmente católica, queria muito a questão né, do reino do céu, alcançar o reino dos céus, da salvação divina. Só que ao mesmo tempo que você tinha isso dentro da sociedade, você tinha essa mesma sociedade querendo aproveitar a vida terrena. Então, durante o dia você tinha lá as pessoas frequentando as missas, lendo a palavra de Deus, e no mesmo dia à noite, frequentando casas, né, as casas noturnas da época, bebendo. Então você tinha um contraste dentro dessa mesma sociedade. É isso mesmo, isso é muito aguçado para a época, né? Então, meu amigo, pega todas as suas anotações que a aula vai começar. Bora lá? Seguinte, eu coloquei para você aí a pintura do Mestre Ataíde, meu amigo, e isso aí é o teto da igreja. Então, já imagine, por favor, como será essa construção da própria igreja. A gente está falando de um momento histórico que nas paredes das igrejas você tinha ouro, exatamente. Então, por isso que o Barroco ele é considerado a literatura do exagero. Literalmente, analisa comigo essa tela. O Barroco em si, ele trabalha com a inserção de muita informação. Os espaços vazios são mínimos. Então, olha a questão do dourado, né? Da luz e sombra. Por que luz e sombra, Valéria? Porque nós estamos falando da literatura do contraste, meu amor. Então, tudo que for relacionado a ideias contrárias, contraditórias, nós vamos encontrar aqui na literatura barroca. Vamos lá, vamos passando.
Eu pesquisei então para você A Última Ceia. A Última Ceia é produzida pelo Aleijadinho. Amigo, são esculturas. E eu quero te mostrar o quão magnífico foi esse homem, certo? No sentido de que as produções são literalmente vivas com o sentido de que até os próprios olhos dessas esculturas, né? Você tem uma sensação de que em algum momento ele vai piscar, de tão real que são esses traços, né? Que tão bem trabalhado, tudo bem? E aí então eu coloquei para você que o barroco, né, ele também é conhecido como seiscentismo. Então, em algum momento histórico ou de provas e tudo mais, que você verifique o nome seiscentismo, ele está falando de qual período literário? Barroco, fechou? Então, 1500, quinhentismo, lembra? Literatura da informação. Então, a data em si faz toda a diferença do mundo. Por quê? Porque a gente está falando aqui, ó, do início no Brasil. A gente está falando 1601, tudo bem? Então, em 1601, nós temos na Bahia, lá no século 17, o início do barroco no Brasil, amigo. Então, você precisa saber dessa data. 1600, logo você vai lembrar 1601, eu tenho seiscentismo, barroco. E aí, então, a gente continua. O marco inicial, né, do barroco brasileiro é o poema épico Prosopopeia. Prosopopeia de Bento Teixeira, em 1601. Então foi a partir desse poema, da construção desse poema, né, que você tem então o marco inicial do barroco no Brasil, ok? Além da literatura, manifestou-se também nas artes plásticas, na arquitetura e principalmente nas obras do Aleijadinho. Então eu quero te mostrar que o barroco em si, ele não ficou famoso apenas com a literatura, como vários outros períodos literários. Ele literalmente foi algo tão grandioso que ele conseguiu expandir também para as artes plásticas, para a arquitetura, principalmente com o Aleijadinho. É isso, tá bom? Pessoal, quantas vezes for necessário, vá voltando o vídeo, que aí você vai fazendo suas anotações de boa e tal. Amigo, analisa comigo então a etimologia da palavra. Você deve estar se perguntando, né? Mas de onde vem a palavra barroco? Coloquei pra você. Então, a origem da palavra barroco é controvertida. Ou seja, você tem algumas etimologias para isso, né? Para conceituá-la, ok? Então, você tem lá, uma delas é um processo mnemônico, ou seja, que é relativo à memória, enquanto outros vários seres afirmam que barroco seria um tipo de pérola de formato irregular, seria então a pérola barroca. E por aí vai, você tem vários conceitos, né, para essa formação da palavra barroco, ok? Então, a gente vai dando continuidade. Como forma de arte, como é que o barroco ele é designado, certo? Então, o barroco ele designa um estilo artístico que predominou no século XVII. Principalmente na Europa, mas eu disse principalmente, ok? Mas também em países da América, entre eles o Brasil, disseminando, entre outros artistas, pelo célebre Aleijadinho, ok? Então, nós vamos passando um pouquinho. O barroco é a arte da harmonia intensa. Se apegue a essas palavrinhas. Eu falei pra você no comecinho do nosso vídeo de hoje que o barroco é a literatura do contraste. Você tem a literatura do exagero. E eu falo exagero pra você tanto no campo das artes plásticas como no campo da própria produção escrita. Então você tem lá uma literatura que ela é trabalhada de forma intensa. Por que de forma intensa? Porque o autor, ele literalmente retira todos os sentimentos que ele tem e coloca no papel. Então, se ele está vivendo um momento totalmente de revolução dentro dele, que ele não está bem, ele vai colocar isso tudo no papel, certo? Então, por vezes ele é dramático, onde o contraste é predominante. Vamos passando. Qual era, então, o seu objetivo?
Seu objetivo era propagar, disseminar a religião. Então, nas produções, tanto de telas, esculturas, ou na produção de poemas, você tem o quê? Uma propagação da própria religião, tudo bem? Então, todo mundo colocava nos poemas um pouquinho da própria religião, né? A palavra de Deus, o nome Deus, Jesus, vinha assim sempre em algum poema, de alguma forma. Então você tem literalmente uma literatura enfeitada ao extremo, a arte altamente contraditória. E aí eu coloquei pra você essa imagem, pra gente trabalhar com as ideias Você tem aí o contrário como um todo. Você tem de um lado o homem e do outro lado quem? Deus. Você tem aí uma análise de uma pessoa se esforçando mais do que a outra para tentar dar a salvação. Analisa comigo, meu amigo, a postura que você tem ali, né, do ser celestial, esticando mais o dedo. E olha a postura do homem na vida terrena. Olha isso. Será que ele está preocupado com alguma coisa? O que te chama mais a atenção nessa imagem como um todo? Eu vou passando então. A vida social no Brasil, ponto importantíssimo. Olha lá, você tem uma vida social que girava em torno dos engenhos ou das grandes propriedades rurais e fazendas. Pronto, vida da época. A dualidade era constante. A busca pelo modelo de civilização europeia convivia com a escravidão e a distância moral da Igreja Católica. Então, analisa comigo todos esses tópicos porque vão fazer interferência, sim, na própria literatura, certo? Eram raras as mulheres alfabetizadas. As meninas aprendiam a costurar, bordar, entre vários outros ofícios que eram exclusivamente femininos. Sim, essa daí é a postura da época, ok? Nós temos então o próximo, características do barroco. Agora sim, preste bastante atenção. Quando a gente fala sobre a característica do barroco, um primeiro tópico que eu quero que você já vá anotando, montando seu mapa mental, depois você vai postar e eu quero olhar esse mapinha seu, é o seguinte: cultismo. Você tem dois contrapontos. Você tem o cultismo versus o conceptismo. Primeira coisa, saiba o que é o cultismo. O cultismo, ele é o exagero de ideias. Cultismo, exagero de ideias. Você tem uma complexidade dos sentimentos que são colocados no papel ali. Acabou. Você tem uma abundância, ou seja, um monte de figuras de linguagem ao produzir algo. Então, quando você utiliza figuras de linguagem, o seu texto, o seu poema, ele fica com uma linguagem mais rebuscada, mais elaborada. A ideia fica de difícil acesso, você tem um exagero dessa ideia, certo? Então, isso aqui é o cultismo, ok? Agora vamos trabalhar com a ideia do conceptismo. O conceptismo, então, você tem lá a valorização da forma, do conteúdo. Você tem a própria linguagem rebuscada. O que é a linguagem rebuscada? São palavras, né, mais elaboradas, palavras que literalmente você vai pesquisar a respeito do significado dela para trabalhar de uma forma mais uma valorização, né, desse seu vocabulário. E acima de tudo, você tem até mesmo uma sensualidade em alguns poemas. E quando a gente trabalha então com o exagero, o que é o exagero dentro do barroco? Como reflexo do dilema do próprio poeta, então, ele é literalmente rebuscado, ele dramatiza os sentimentos, ele trabalha com o extremo dentro dele, certo? E esse exagero aí, você tem na própria pintura a questão, gente, pesquisa obras barrocas, pinturas barrocas, é algo maravilhoso, é divino, sublime. Por quê? Porque você consegue analisar o quão exagerado, literalmente, os traços, as obras, elas são cheias de detalhes mínimos, mas que ao olhar, né,
de forma mais distanciada, você começa a ver que é um exagero, é o demais. E você tem o contraste. Onde é que você encontra o contraste? Em uma mesma tela, uma mesma obra, você tem luz e sombra, você tem o claro e o escuro, você tem na vida humana o terreno, ou seja, a vida aqui na Terra, versus o mundo espiritual, versus, ou seja, o homem ele queria a salvação, mas ao mesmo tempo ele queria aproveitar a vida terrena. E dentro disso a gente trabalha com a ideia do Carpe Diem. E aí, quem nunca ouviu falar sobre Carpe Diem, né? O que significa o Carpe Diem? É aproveitar o momento, né? Aproveitar o agora. E eles trabalhavam isso muito bem, né? Você tem algo que é efêmero e algo que é duradouro, né? Então seria o passageiro versus algo que é eterno, ok? O próximo, então. O homem, ele estava, então, dividido entre o desejo de aproveitar a vida e o de garantir o lugar no céu. Tá aí a grande dualidade do homem da época, certo? Você tem o conflito existencial. Quando a gente trabalha o conflito existencial é muito interessante. Por quê? Porque o homem, ele queria, né, o prazer pagão e a fé religiosa, e ele queria isso ao mesmo tempo. Só que ele começou a identificar que não tinha como. E por isso ele tinha tantas reflexões, tantas amarguras, tanta dramatização, né? E você tem lá o antropocentrismo versus o teocentrismo. Como? O homem versus Deus, a carne versus o espírito. Tá, todos esses traços você tem dentro dos poemas barrocos. Pesquisa um pouquinho sobre. E então, os principais autores. Super importante, anota aí, eu vou citar 2 para você. Você tem então Gregório de Matos. Anota esse nome porque ele vai te perturbar um pouquinho. Gregório de Matos, ele é considerado o primeiro poeta brasileiro por suas manifestações satíricas sobre a metrópole. Gente, ele era conhecido como o Boca do Inferno. Essa intitulação, né, esse apelido, daí você já tira sobre o que ele produzia, né? Então, ninguém escapava das críticas desse cara. Pesquisa depois poemas sobre ele, né? Poemas que ele produziu. Você vai se encantar, porque ele conseguia criticar literalmente de todas as formas, todas as camadas sociais. Digo isso das mulheres aos próprios temas religiosos, que ninguém queria falar a respeito disso, né? Figura super importante para o barroco. E você tem também um ser totalmente maravilhoso, que é o nosso querido Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele veio para fazer a diferença no mundo da própria igreja. Por quê? Porque ele tornou-se notável pela qualidade dos sermões que ele produzia. Gente, ele era um padre. Exatamente, é isso mesmo, ele era um padre e veio para fazer a diferença no meio. Por quê? Ele dizia que o problema do fiel não seguir a palavra de Deus não estava no fiel, mas da forma como era passada a palavra de Deus. Então, o problema estava nos próprios padres, no próprio meio católico, né, da época. Olha isso, aonde, em que momento histórico nós poderíamos ver alguém dentro da própria instituição da igreja falar a respeito disso, né? Então, nos quais, né, nesses sermões, ele abordava como um todo a moral, a filosofia, a sociologia como um todo, a própria política, e ele se posicionava contra a corrupção. A gente está falando de um momento em que a própria igreja era riquíssima, né? Tanto que quando a gente cita que as paredes da igreja eram de ouro, não é à toa, né? Então ele lutava com essa questão das injustiças, né? E ele produzia então os próprios sermões. Para quem não lembra então, o sermão barroco tem como principal objetivo demonstrar uma posição moral através do quê? De várias imagens. Então, associadas a um fato ou a uma citação da Bíblia, pudessem ser símbolos, né, dessa posição a ser defendida. Então, eu quero te mostrar que o Padre Antônio Vieira, ele teve uma função pro barroco importantíssima dentro dessas produções dos próprios sermões. Meu amigo, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula e eu vou trazer mais coisas sobre o barroco para você. Pesquisa um pouquinho daí. Um beijo enorme para cada um de vocês.